Pessoal, boa tarde, todos aí entrando. Show. Muito prazer, né, a todos. Boa tarde aí. Eu agradeço a participação de todos que estão aí, né, no Zoom, aqui no Zoom com a gente, no YouTube também. E agora, né, nossa palestrante Emiliana Ouro Brandão vai falar sobre Ainda Estou Aqui. Sofrimento antropológico no processo de envelhecer em Gestalt terapia. Então, Emiliana, é com você. Oi, obrigada, Caroline. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer muito pela oportunidade, né? Submeti o artigo e a gente fica naquela torcida, né, para que seja aceito. E foi um processo todo muito legal, assim, o pessoal todo do IGT muito gentil, nos deixam à vontade, não fica dúvidas, né? Foi um processo, assim, bacana, né? Que a gente vem lá desde agosto, eu acho que é. Então, meu nome é Emiliana, eu ainda sou aluna de psicologia e falta um mesinho aí para concluir a formação plena em Gestalt terapia pelo Instituto Granzotto de Florianópolis. Eu falo da região metropolitana aqui de Florianópolis, o nome da cidade é Palhoça, e eu quero trazer aqui para a gente conversar, e aí até antes de iniciar a gravação, a gente estava falando que quem quiser fazer alguma pergunta, fica bem à vontade, pode me interromper durante a fala, que assim a gente já vai conversando. Eu trago aqui um tema que para mim é muito caro, eu tenho muito carinho, e é uma pesquisa que está em andamento. Ela surgiu de uma prática de trabalho. Hoje eu atuo como AT, eu sou acompanhante terapêutica e tenho um trabalho junto a uma instituição de longa permanência de idosos, que tem 17 mulheres. Então, tenho lá algumas mulheres quase centenárias, já tenho com 98 anos. E fiz estágio em uma outra instituição, onde eu vivi uma realidade bem diferente, assim, dois polos mesmo, um com toda a estrutura, com uma equipe multidisciplinar fazendo acompanhamento a essas idosas, e o outro já com condições desde físicas até de profissionais bem precárias, assim. E uma questão que fica assim muito evidente assim e que me atravessa muito é essa invisibilidade que o idoso ele vai conquistando, né? Parece assim, a gente vai passando por fases da nossa vida e de repente a gente começa a apagar. Então, o título da minha pesquisa, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente ir conversando. Ele já faz uma. Vocês estão vendo em tela inteira, né? Agora sim, agora estamos. Então, ele já faz uma pergunta. Ainda estou aqui? E essa é uma pergunta que eles mesmos se fazem, né? Eu nem sei se eu estou aqui porque já não opino em mais nada, né? Nem sobre a minha vida mais eu tenho a palavra. E o conceito de sofrimento antropológico, ele foi introduzido aqui em Florianópolis, né? Começou aqui o desenvolvimento desse tema com a Rosane Granzotto e o Marcos Miller, que eles trazem a clínica do sofrimento ético, político e antropológico. Então, o processo de envelhecer, ele é revestido por todos esses sofrimentos, né? Mas o sofrimento antropológico é algo que marca muito, e agora, no decorrer, então, aqui da nossa conversa, a gente vai conversando sobre isso. Antes de entrar, né, exclusivamente no ponto de sofrimento mesmo, a gente tem que ficar atento a alguns números. E esses números, eles chamam bastante atenção pelo envelhecimento mesmo. Então, por questões de avanço da medicina, a gente tem a questão do próprio saneamento básico, melhores estruturas, vacinas, a nossa população vem vivendo mais. E num polo bem oposto, vem nascendo menos, né? A gente, cada vez, as famílias estão reduzindo o número de filhos, e a gente tem um dado aqui, então, da população idosa no Brasil, né? A gente está em torno de 30 milhões.
de idosos. E a estimativa, essa lá da fonte do UNASUS, é que a gente vai chegar até 2060, onde 32% da nossa população vai se constituir de idosos, né? Considerando idosos acima de 60 anos. Então, isso eleva esse número para 73 milhões de pessoas. E aí a gente fica pensando, será que a gente está preparado, né? Nós, enquanto profissionais, as instituições, as casas, as ruas, é tudo, né? É toda uma questão. É, a OMS traz que até 2050, então, em questão mundial, a gente pode ter 2 bilhões de pessoas acima de 60 anos, e aí cerca de 80% desses estarão em países como o nosso, que eles consideram em desenvolvimento. Então, os números, eles falam bastante para nós, né? É, quando a gente fala em envelhecimento, a gente começa a entrar em questões de muitos conflitos, né? Então, são conflitos familiares, os idosos, eles vão precisar de alguém, né? Para alguns cuidados, para mediar algumas questões, e aí a gente começa a ter muitos choques, né? Desde gerações diferentes. Então, a gente ouve muito assim, no meu tempo era assim, mas agora não é, e essas gerações já não estão se entendendo. A gente tem também um fenômeno que a gente chama de geração sanduíche, né? Que seria o filho que cuida do pai ou da mãe e também dos seus filhos, ele fica ali no meio, né? Então, a gente tem famílias e lares com constituições multifamiliares aí de 3 até 4 gerações vivendo no mesmo lugar. Então, isso a gente vê muita coisa ali que precisa de um olhar atento, né? De uma clínica ampliada e a gente ainda está engatinhando nesse, tanto no conhecimento como nesses manejos. A gente tem uma questão muito forte que é do nosso sistema atual, o capitalismo, né? Ele é estruturante, ele dita muitas regras. E o que ele vai nos trazer, então? Enquanto a gente está produzindo, tá tudo ótimo. A partir do momento que a gente deixa de produzir, o que acontece? Né? O que acontece com a gente? Eu não estou mais produzindo. O que eu sou agora? Eu sou um aposentado? Ou quem sabe eu nem consegui me aposentar, né? Então, o que vai acontecendo com esse idoso, com essa pessoa que vai tendo uma modificação muito grande no seu corpo, nas suas atividades diárias? Acaba um processo onde ele vai começando a ficar sozinho. Sozinho não só no espaço físico, mas às vezes sozinho na questão de não ter alguém para conversar, para que lhe entenda, né? Que lhe ouça de verdade, né? Porque falar é fácil, agora ter alguém para te ouvir já é algo bem diferente, né? Então a gente começa a identificar casos de isolamento, muito sofrimento, né? E aí, é uma palavra assim que eu escuto muito, assim, eu sou um estorvo. Eu não sei se na região de vocês usam essa palavra. Aqui eles falam muito, assim, o estorvo seria aquele peso, né? Aquela pessoa que já não contribui com nada, que está ali só dando trabalho. E aí eles chegam num ponto que tem essa opção, né? O que a gente faz agora? Vamos cuidar em casa? Vamos ter um cuidador para nos ajudar? Os filhos, quem que vai cuidar? Né? O que acontece muitas vezes, famílias que têm mais de um filho, os filhos acabam, um toma a frente, que normalmente é a filha mulher que faz isso, né? A gente vê um atravessamento de gênero muito forte, e algumas famílias que não têm condições, até espaço físico adaptado, acabam optando pelas instituições de longa permanência para idosos. A gente não vai entrar aqui no debate se deve, se não deve, o que é bom e o que não é, tá? É, a pesquisa, então, ela se dedica a entrar em contato, né, com esses idosos que estão dentro de instituições de longa permanência e poder fazer uma diferenciação ali dentro. O que fica na clínica da neurose e o que está na clínica do sofrimento. É, um grande,
um grande benefício de se entender, de se identificar essa diferença, é que na clínica da neurose, quando uma pessoa apresenta para você muitas queixas, a gente pode entender, olha só, é egotismo, enfim, ele vai fazer várias coisas para tentar manipular o terapeuta, né? Mas dentro da clínica do sofrimento, ele não quer me manipular, ele não tem mais aonde se agarrar. E isso é uma questão muito importante que a gente consiga identificar. O nosso livro base, né, o PHG traz, então, a questão da perda da espontaneidade e da fluidez da função de self. Então, eu vou perdendo simplesmente o que eu sempre fui, né? Eu vou deixando para trás tudo aquilo que eu sempre achei que era legal, a forma que eu falava, que eu me vestia, a comida que eu gostava. Então, a gente vê essas perdas se acumulando. Já na questão do sofrimento antropológico, então, dentro do livro Clínicas Gestálticas, de Miller e Granzotto, eles trazem que a falência antropológica interrompe as ações e as representações que o sujeito estava habituado. Então, eu era uma profissional, aí eu era uma professora, uma médica, enfim, e agora o que é que eu sou? Né? Eu não sou mais nada. O trabalho é uma questão estruturante na vida de todas as pessoas, né? E a partir do momento que você sente que não tem mais utilidade, você só consegue fazer alguma questão de ajustamento criativo, né? Se abrir para o novo, quando você tem alguma coisa para se agarrar, né? Eu tenho um lugar, uma base para eu me firmar, para poder me lançar. E o sofrimento antropológico, ele traz justamente esse aniquilamento, né? A aniquilação das minhas estruturas, daquilo que eu me sustentava. Então, quando isso acontece, o ajustamento que esse idoso vai fazer é um ajustamento de inclusão. O que que ele faz? Ele tem um pedido de apelo, ele tem um pedido de ajuda, né? E como é que pode vir esse pedido de ajuda? Né? De que forma que a gente encontra esse pedido? Como é que a gente lê isso? Porque normalmente eles não vêm dizendo assim, ai, me ajuda, eu estou em sofrimento, né? Ele vai trazer uma somatização, né? Então vai apresentar rigidez no corpo, dores, né, no corpo todo, a postura modifica. A gente até brinca, né? Eu tenho várias idosas aqui onde eu atendo que elas dizem: Nossa, eu encolhi, eu estou encolhendo. E há realmente, claro, a gente sabe que pela falta de movimentação e às vezes até pelas doenças, né? Tem muitas aqui que têm câncer, algumas já entraram em estados demenciais, e isso tudo vai encurtando aquele corpo, né? Vai sendo podado, assim. E tenho muito descuidado com a aparência, né? Por que que eu vou me cuidar? Por que que eu vou me arrumar? Eu não preciso sair, né? Eu não vou trabalhar, ninguém vai me ver, ninguém vem me visitar, né? Então, isso acontece muito, assim, não, já algumas que pintavam o cabelo ou faziam uma escova no cabelo, já não tem mais isso, já usa qualquer roupa, e assim, a pessoa vai se apagando, como se ela fosse se tornando transparente, assim, né? Aos pouquinhos ela vai apagando o próprio processo de existência dele, né? E aí a gente entra na questão da exclusão. Então, a gente viu aqui a questão do idoso, como é que ele faz, o que que acontece com ele, e aí a gente tem que pensar quem que está fazendo isso? Quem que está do outro lado, né? Quem que está excluindo? Somos nós que excluímos, né? Somos todos nós, não é só a família, só os cuidadores, só os profissionais que estão ali ao redor. Então, a Bader Savaia traz no livro dela Artimanhas da Exclusão, em síntese, a exclusão é um processo completo e multifacetado, uma configuração de dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. Não é uma coisa ou um estado, ele é um processo que envolve o homem por inteiro e as suas relações com os outros.
Isso é muito importante que a gente esteja ciente, né? Porque eu não ter um ambiente adaptado para receber aquele idoso que pode ter certa dificuldade de se locomover, ou que é muito sensível ao barulho, ou que já não escuta bem. Quando eu não tenho esse espaço para receber, seja na minha casa, que antes ele acessava, ele era presente na minha casa, ou no meu comércio, ou na sala de aula, eu estou excluindo, eu estou limitando as opções dessa pessoa. Então, a gente fala muito sobre PCD, sobre quem tem algo que a gente diz, vê numa cadeira de rodas, alguma coisa assim, mas e o idoso que caminha, ele se locomove, ele é funcional, mas ele está perdendo a potencialidade dele, né? Ele vem vivendo e ele vem sobrevivendo, eu acho até, com aquilo que lhe é possível, né? Eu acho que isso é algo muito marcante para nós dentro da Gestalt terapia, que é a gente trabalhar com isso, com aquilo que é possível, né? E não é, querer encontrar formas para que esse idoso ele caiba nos conceitos, ele se encaixe nos padrões para não ser excluído. O raciocínio precisa ser inverso, né? O movimento tem que ser nosso. Nós temos que conseguir excluir. Nós precisamos abrir tudo isso. E dentro desse processo de se envelhecer, que ele começa quando a gente nasce, né? E a gente só não vai ficar idoso se a gente morrer antes. Não tem opção, né, gente? Não tem, não, comigo não vai acontecer. Só se houver uma ciência muito avançada aí que a gente vai congelar na idade, ou não tem como escapar. Todo mundo vai envelhecer, né? E nesse processo de envelhecimento, o luto é algo muito presente. O luto de pessoas, né? Pessoas que a gente ama, que a gente vai perdendo, de condição social, de condição econômica. Eu presencio muito a perda de pets, né? Dos bichinhos, e impacta muito a perda do trabalho, a perda da profissão, a perda daquilo que você era conhecido. Então, vou pegar o exemplo da Caroline aqui. A Caroline é professora. Aí ela se aposentou, ela não é mais a Caroline que era prof, né? Ela perde isso. Quem sabe ela passou aí 30, 40 anos sendo conhecida como a prof Caroline, né? E de repente ela não tem mais isso. E aí, mas isso é um processo natural, mas a gente não se prepara para isso. Nós Eu não, eu né? ia falar isso, Liliana. Que, enfim, continua, porque eu Não, tô gostando. pode falar sim. Não, é assim, essa questão, né, não é mais aquela pessoa. E aí eu vejo que é muito junto com a exclusão, né? Uhum, Quando a pessoa não é mais aquela que você sempre conheceu, sempre viu, eu excluo, né? isso. E aí a gente vem desse lugar da Gestalt terapia que nos chama a incluir o feio, o velho, né? Até eu tenho um professor que um dia usou uma expressão ficou muito forte para mim. Eu disse: tem que incluir o mal cheiroso, que é os aspectos da vida que a gente não quer aceitar, né? Então, assim, junto com o envelhecimento, com a velhice, muitas coisas mudam mesmo, né? Então, a gente precisa entender que às vezes a gente vai fazer um atendimento, seja numa instituição ou na clínica, de um idoso que pode estar usando fralda, que está passando por questões muito delicadas e ele está com vergonha, e muitas vezes ele não vem para dentro do consultório porque ele tem vergonha. Tem idosos que passam por cirurgias e andam com a bolsa, aquela de ileostomia, né? Isso não é só com idosos, claro, mas um idoso que já enfrenta toda uma questão de que a foto dele não aparece mais no outdoor, né? A mulher, quanto ela tá bonita e tal, tudo bem, depois ela não existe mais para essa sociedade. E aí, como é que ela vai buscar um atendimento? Como que ela vai chegar e cuidar da saúde mental dela se a saúde física está totalmente debilitada? E aí a gente vê uma questão
é muito integral, né? Desse organismo como um todo que é impactado pelo campo que está ali, por todo aquele meio, né? E que cada vez exclui mais, cada vez tira ele mais da cena. E aí, a palavra que eu mais ouço é perda. Eu tenho medo de perder. Eu não suporto mais perder. E eu trouxe um caso, a partir de um caso real, eu adaptei ele, tá? Então, ele não é um caso puro, real, para não haver nenhuma exposição, mas algumas coisas são reais. Então, eu vou parar o compartilhamento aqui, para enxergar melhor. Parou, né? Parou. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse caso, e aí queria que vocês me ajudassem aqui a pensar em formas para a gente trabalhar com essa consulente. Então, ela é uma senhora que tem 87 anos. Ela reside há 4 anos numa instituição de longa permanência de idosos e ela tem formação superior, ela é enfermeira de formação, com mestrado, com doutorado, uma pessoa que trabalhou muito a vida inteira, que serviu muito, né, enquanto enfermeira, então estava lá ajudando desde dentro de hospitais, trabalhou em unidade básica de saúde e foi professora também. Quando ela foi professora, ela teve a oportunidade de ser diretora de uma escola, então ela exerceu funções onde ela era o ponto de referência, né? Então as pessoas se dirigiam a ela coordenava essas pessoas, e aí, num certo momento, ela começou a ter perda de memória. E esquecia algumas coisas, quando tinha alguma reunião, ela esquecia, e as pessoas começaram a perceber, e, oh, mas como eu já falei isso para você? Como é que você não viu isso? Mas ela já estava beirando os 80 anos, né? Então, aquele eu já falei para você, eu vou ter que falar de novo para você, vai cada vez, parece que vai achatando a pessoa, né? E aí ela procurou ajuda, né? Ela procurou ajuda de um neurologista. Ela mesma marcou a consulta, foi e disse: eu estou muito esquecida. E aí ele disse: olha, vamos procurar um geriatra, a senhora já consultou com um geriatra, né? Ela disse: não, eu vou fazer um encaminhamento da senhora para um geriatra, e aí vou fazer alguns exames de rotina, vamos dar uma olhada. Ela foi para o geriatra e aí começou a peregrinação, né? O geriatra devolve para o neuro, daí manda não sei aonde, faz isso e faz aquilo. E aí cada um foi montando um pedacinho e ninguém conversou com ninguém. Assim, para resumir um pouco, quando eu vou atendê-la, eu pedi para ela, então, vamos olhar para os seus medicamentos, o que você está tomando? Ela tomava 9 tipos de medicamentos, né? Então, provavelmente ali já tem algo muito estranho, né? Então, a primeira questão. A pessoa, ela entrega, né, para o médico, que também, como eu trouxe lá a questão do poder estruturante lá do Foucault, o médico disse para ela o que ela tinha que tomar, né? A gente, por mais que ela foi enfermeiro, que ela foi, não, mas o médico, né? Naquele momento ali, ele diz para ela o que ela tem e o que ela tem que tomar. Então, ela entra num processo demencial, já não consegue mais trabalhar, porque ela tem muita sonolência o dia todo, e aí à noite não dorme, e aí ela por não ter um cuidador, por não ter mais familiares por perto, ela vai para uma instituição de longa permanência de idosos. Ela vive muito triste, o olhar dela é sempre muito distante, muito triste. Ela parou de se arrumar mesmo, o cabelo já está comprido, aquela raiz, né? Estava sempre pintadinho, já não tá mais fazendo do cabelo que ela gostava, né? E no primeiro atendimento, ela não queria se envolver. Eu fui para fazer uma atividade em grupos, né? E ela no grupo olhava de longe, assim, até que no final, ela pegou meu braço, assim, quando eu passei por ela, ela disse: será que tu consegue me ajudar? Eu tô com um problema de memória.
E aí eu tenho que arrumar a mesa e eu esqueço o que que tem que botar na mesa. Se é garfo, se é faca, se é prato, se é xícara. Eu disse, tá bom, vamos conversar assim, vamos ver o que que a gente pode fazer, né? E aí eu comecei a atender essa senhora individualmente também. No primeiro atendimento, ela me disse que não conseguia se relacionar com as outras mulheres ali daquele lugar, que ela mesmo se sentia, eu acho que eu estou sendo arrogante, que eu não quero me envolver com elas, e ela chorava muito, assim. E ela disse, ó, elas jogam canastra, elas brincam, e eu nunca vou com elas. Aí eu perguntei, por que que você não joga canastra? É porque eu não sei jogar. Eu disse, então você quer que eu te ensine? Da próxima vez que eu vier, eu trago um baralho e a gente vai jogar. Tá bom. Na semana seguinte, eu levei o baralho. Nós jogamos 2 partidas de canastra. Ela não teve dificuldade nenhuma para jogar. Quando chegou no final, ela disse: Eu não quero mais jogar. Eu não quero mais jogar. Eu não gostei e eu não quero mais jogar. Depois de uns 2 atendimentos, eu cheguei e ela disse: Sabe por que que eu não quero jogar canastra? Ela trouxe de novo essa história, né? Porque eu tenho medo de me apegar a alguma das minhas colegas de instituição aqui, porque eu não sei quem que vai morrer primeiro. E aí eu vou ter mais uma perda. E por uma infeliz coincidência, eu fiz o atendimento na quinta-feira, no sábado, realmente uma delas faleceu. E aí eu volto para atender essa senhora e ela simplesmente me disse: Tá vendo? Né? Eu fiz uma coisa semana passada. Ela pegou tudo que era objeto pessoal dela, assim, que tinha alguma marca da história dela, como cadernos que tinha anotação, álbuns de fotografia, joias, muito pouco, assim, mas um anelzinho, um brinquinho, ela me falou. Ela botou tudo numa caixa, lacrou essa caixa e mandou para um dos únicos familiares que ela tem ainda vivo, que é um sobrinho, algo assim. Eu perguntei, mas por que que a senhora fez isso? Né? A senhora está aqui ainda, né? Ninguém te enterrou ainda, não. Não, mas e daí se eu morrer aqui? Vão fazer o que com isso? Vão jogar fora? Eu não tenho ninguém que vai tocar o meu legado. Então ela sente essa história dela como se fosse querer pegar água com a mão, assim, né? Já não tem como segurar. Então, eu gostaria muito de levar essa pesquisa a encontrar, assim, trabalhos que estejam sendo realizados não só com o público idoso, mas com os cuidadores, né, que muitas vezes não têm o trato e também chegam ali com as demandas deles, né, que não tem paciência de repetir 1, 2, 10, 20 vezes, né? Tem que repetir, tem que repetir e não pode dizer, né? Não, eu já falei para você. Isso só aumenta aquele sofrimento, né? Então, queria ver se vocês têm algo para me dizer, o que que vocês fariam, como é que vocês trabalham, se vocês atendem idosos, como que é? Oi, oi. Ai, pode falar. Então, eu estou já há uns 3 anos ou 4, eu sou da turma 23, presencial, do Marcelo, da Márcia, né, que foi em 2014, 2015. Eu sou psicólogo de segunda profissão. Tive uma carreira militar, ligada à parte administrativa, financeira, mas sempre me interessei pelo lado pessoal. Informação é cultura também, então sempre gostei de tratar o outro, cuidar do outro de uma maneira. E a psicologia veio como um caminho natural para atender aquilo que está dentro, aquilo que está fora. Mas, pelo meu passado profissional, eles vivem me chamando para trabalhar de novo lá. Em 2020, eu fui chamado por uma coisa que me interessou muito. Eu tinha chamado antes, não pude ir. Em 2020, a Marinha tem uma instituição chamada Abrigo do Marinheiro.
sei se você já ouviu falar, né? Que tem uma parte de projetos sociais, inicialmente criado para atender público interno, mas que de 2021 para cá passou a atender também comunidade carente, próximo de cada lugar que tem um projeto social. Então, aqui no Rio, né, eu trabalho. Oi, tá falhando aí também, gente? Travou. Travou. É. É, Daqui a pouco poxa. a gente destrava. É. Nossa, eu acho que o relato dele ia ser. Eu já estou imaginando o que ele ia trazer. Aham. Tomara que consiga voltar. Enquanto isso, né, eu ia falar, quanto eu achei forte, né, quando você fala, ah, não quero me apegar, né, não sei quem vai primeiro, e o envelhecer é se deparar com isso, né, se deparar com a morte, Entra em que a contato, gente né? entra em contato, exatamente, que a gente passa a vida sem entrar em contato com isso, né? A gente só entra, eu acho que, em contato quando a gente perde alguém, Uhum. uma pessoa que a gente ama de verdade, ou quando a gente chega lá, né? Chega nessa. Tipo, eu falo que é a fila. Tá chegando. E aí você chega mais perto da sua vez na fila. E eu achei muito forte mesmo. E a confirmação dela, né? Quando a pessoa morre e é confirmado daquele mesmo. Uhum. Então, é um relato bem. Eu atendo também idosos, então vejo isso, pessoas estão ali nos 70, 60. Chegando aos 70, se olhando, falando, opa, olha como eu tô, né? Você falou da vaidade, mulheres vão falando, olha como que tá meu rosto, olha isso aqui, olha minha pele, eu não sou mais a mesma. E os homens, ele voltou. Ai, tá conectado. E vai, continua, chefe. Que bom que consegui voltar. Não, foi rápido, graças a Deus. Foi um pico de luz aqui doido. Então, esse projeto que passou a trabalhar com a comunidade ao lado das instalações da Marinha no Brasil inteiro, ela está querendo ser no Brasil inteiro, começou aqui no Rio, ali na Casa do Marinheiro, na Penha, né? Hoje a gente atende mais de 30 crianças da comunidade, a partir de 7 anos, atividade de auxílio à escola, de tirar dúvida e algumas outras atividades que, no nosso entendimento, estão ajudando muito elas no processo de socialização, no processo de encontro, algo que elas não teriam como encontrar vivendo, crescendo dentro de uma comunidade, como as são as comunidades aqui no Rio. Vocês têm muita gente aqui fora do Rio, a gente sabe como é que a Barra é. E os idosos, que vieram com muita força, muita garra, desde o ano passado. Hoje eles também são mais de 30, se juntaram aos idosos para a chamada família naval, que são dependentes, pensionistas, pessoas a partir de 60 anos, mas eu que tenho 65 sou o pupilo, sou um menino, né? Sou o mascote dessas pessoas. E a gente vê um universo assim de muita gente que conversa muito conosco lá, atende todo dia, tem várias atividades que eles vão, e a gente percebe muitas pessoas que se transformaram até na capacidade de locomoção, fazendo aula de Tai Chi Chuan, fazendo oficina de capoeira, não capoeira para se tornar capoeirista, para movimentar o corpo, né? Obviamente o objetivo não é aula de música, né? Não necessariamente como musicoterapia, mas para se soltarem, para expressarem, enfim, tudo isso. Eu não atuo como psicólogo, né? Uhum. Eu fui contratado ali numa outra função, de mais uma supervisão geral, mas tem assistência social, tem os colaboradores que trabalham em algumas outras áreas. E professores, que a gente chama de instrutor, da disciplina, matemática, português. Os idosos fazem muita aula de informática. Eles têm dificuldade de mexer no celular, né?
Então, é um universo que já, além de serem idosos, também são pessoas que às vezes não têm acesso a determinadas coisas, pela precariedade econômica, social, etc, etc. Né? Tem atividade de hidroginástica, professor. Então, eles vieram até com recomendação médica de fazer hidroginástica por causa da dificuldade de locomoção. Né? Então, a gente consegue perceber a atenção que é dada lá a eles, muitas vezes, como você falou, Emiliano, não tem nas suas famílias, idosos abandonados, né? Abandonados pela circunstância, porque todo mundo está muito preocupado hoje em dia. Infelizmente é isso, não julgando, mas é um fato, né? Todo mundo está correndo atrás do prejuízo, olhando só para o seu próprio umbigo. Nós estamos virando uma sociedade assim parecida com a americana, que deixa o idoso para lá, deixa a família para lá e vai viver a sua vida, sem se preocupar com muitos delas. Isso principalmente nas cidades grandes, eu acho. Né? Talvez nas cidades mais no interior do Brasil, a coisa ainda seja um pouco mais tradicional, familiar. Né? Mas a gente vê esse universo ali. Né? E aí, o impressionante é ver como eles, de uma certa maneira, na visão pouca, que a gente não faz uma entrevista psico, né, com eles, não faz uma avaliação assim, nesse sentido. Né? É o papel da gente ali fazer isso. Né? Mas trabalhar, chama-se projeto Envelhecer Mais. Tem o projeto Adolescer Mais, que é crianças menores, que vai até 17 anos, e eles e os nossos velhinhos. Né? Mas você vê a gente que chegou ano passado sem conseguir levantar a cadeira direito. E hoje a pessoa que está fazendo um movimento de capoeira, está tentando fazer um jogo de capoeira, fazer uma ginga de capoeira, né? Numa das oficinas que são oferecidas. Então, enquanto isso estimula eles, né? Na própria vida, no próprio encarar de vida. Né? O pessoal da comunidade, eles vêm andando da comunidade, é uma distância que deve ter uns 2 quilômetros, pelo menos, caminhando a pé. Eles saem dali de dentro, pegam uma rua paralela, vêm ao Brasil, vêm caminhando por ali de manhã. Não tem veículos, não tem nada disso, vêm caminhando e voltam caminhando. Já estão fazendo muita coisa que estão dando a sua caminhada. Tem gente que vem com a bengalinha, né, para ajudar para não cair na rua, tem essa consciência. O idoso, às vezes, não gosta de usar bengala e cai, se machuca, porque tem um pouco de vergonha, essa coisa, a gente sabe disso. Né? Mas tem sido uma experiência que, a princípio, eu não fui ali para isso, por uma outra questão da própria direção da instituição, em termos de ter uma pessoa com mais experiência, mais vivida. Né? Na minha turma não tem mais ninguém nativa da Marinha, então já foi todo mundo para a reserva, já está todo mundo em casa. Então, eu sou bem, né, antigo, não vou dizer velho, mas antigo em relação ao pessoal que está lá. Então, isso também traz um pouco de experiência. Então, e essa formação ajudou a ter esse olhar mais, né, propício para essa atividade que estava acontecendo. Saiu? Bom, então, é isso. Esse meu testemunho é só disso, né, de quanto, né, quando eles se sentem. Essa semana mesmo, foi terça-feira, se não me engano, nós fomos ao Parque Lage com eles. Eles fizeram uma oficina de Tai Chi Chuan. Depois, por necessidade de instalação do Parque Lage, eu não conhecia direito por dentro, fechado durante a semana, mas abriram naquele dia. Tem uma escola que funciona lá dentro de artes visuais. Então, eles se sentem renovados, revigorados, fazendo coisas que talvez não estivessem fazendo se não existisse, no nosso caso ali, principalmente da comunidade, um projeto que acolhesse, né, que recebesse eles e fizesse essas coisas todas sem qualquer tipo de ônus financeiro. Se tivesse que ter um tipo de ônus financeiro, talvez a esmagadora maioria não tivesse ali. Então, é um social que a gente está podendo fazer, que é muito interessante, mas que mistura tudo. Né? Eu já fiz palestras sobre alguns aspectos da psicologia, já fiz palestra de agricultura, já fiz palestra. Elas adoram sentar na cadeirinha lá e escutar alguém falar alguma coisa que seja bom para a saúde deles, né, para a saúde psíquica. Né? E a gente está sempre olhando, está sempre... todo mundo lá é muito... A equipe é pequenininha, mas está sempre... Tem gente com muita experiência, está sempre muito atento às necessidades daquelas coisas que eles trazem. A gente elogia quando vê que eles fizeram um movimento para frente, quando aceitaram fazer uma coisa ativa, né, na vida deles lá.
a gente sente que uma oficina está um pouco procurada e a gente começa a conversar com eles. Assim, vamos trazer aqui um negócio para vocês de um jogo aqui de xadrez. Não é para você se tornar um mestre, mas para você aprender isso aqui, usar a tua mente. Né, que isso tudo estimula, né? A coisa do Alzheimer, essas coisas, dessas crianças todas, a gente sabe que vão chegando naturalmente nos dias de hoje, sabe lá Deus por quê. Né? Mas é isso. Isso Legal. Obrigada, Xande, é um relato muito bacana. Eu participo aqui de um projeto no SESC, né, que é uma instituição bem conhecida, né, sim, o Sesc aqui do Rio também. também tem bastante coisa. Né? E eles fazem bastante coisa, mas aí, assim, a realidade aqui é que eu não conheço a realidade aí de vocês, mas em questão de números, né, as pessoas que conseguem chegar para o atendimento é uma fração bem pequena, assim, da população idosa, né? E aí a gente tem justamente o problema, assim, eles se deslocam de ônibus, né? Alguns vêm de Uber, mas a maioria vive de aposentadoria, né? Então não dispõe, assim, de dinheiro para ficar indo e voltando. E alguns projetos pagam o deslocamento para eles, né? Eles ganham passe, ou no ônibus não paga nada, porque eles têm a carteirinha. Mas assim, são muitos idosos que já não conseguem se locomover, né? E uma instituição que eu fiz um trabalho por um tempo, o que, infelizmente, assim, é algo muito triste, assim, o que a gente via era um depósito de pessoas, né? A maioria deles já acamados, né? Mas são pessoas que estavam ali, né? O tempo todo, de uma forma ou de outra, eles estão interagindo, às vezes só um olhar, só o apertar a mão. Esse trabalhar nesse projeto me trouxe uma lembrança de alguma coisa, um troço que eu participei há muitos anos atrás. Eu participava de um grupo e a gente visitava orfanatos todo mês. Né? Então, juntava as coisas para o orfanato e fazia uma peça teatral, fazia uma brincadeira com as crianças para interagir, era muito bacana. Tinha uma pessoa que fazia dança de salão e dançava para as crianças verem, então, vários estilos, muito bacana. Uma vez nós fomos num orfanato que era mantido por uma casa, se não me engano, religiosa, acho que era espírita, não tenho certeza, mas era religiosa, e eles tinham o orfanato de um lado e o asilo do outro. E o que eles faziam durante com alguma periodicidade semanal era levar as crianças até os velhinhos e ficarem lá um tempo interagindo, porque eram velhos abandonados. Eram pessoas que não tinham, a família não via, esqueceu, o cara vivia ali até morrer. Né? E as crianças davam, né? Como a gente tem lá esse projeto Adoecer e o Envelhecer, né? Eu participei de uma fase de planejamento lá inicial que a gente estudou a possibilidade de interagir esses dois grupos. E a gente faz isso através da dança, através da música. Seja o estilo que for, querem fazer hip hop, vamos fazer hip hop. Querem fazer outro tipo de dança, Macarena, aquele negócio de fazer assim com a mão, não sei o quê. Adoram, riem, divertem-se para ver. Então, como é estimulante também que essa proximidade, essa junção, né, que eu não sei se isso tem aqui na nossa prefeitura. A prefeitura do Rio aqui é muito atuante nessa área social. Eu sei porque tinha algumas delas que faziam hidroginástica numa instituição da prefeitura, que não tivesse um convênio ou coisa qualquer, preferiam não fazer conosco, que era mais perto de onde elas moram. Né? Então, hoje abriu essa opção, vieram para cá. É isso. Legal. Acho que é bem importante a gente conseguir identificar as questões que realmente vão trazer para as pessoas que estão nesse processo um acolhimento ao sofrimento, né? Claro que o exercício físico, seja dança, seja natação, elas não vão fazer bem só para o corpo físico, né? Tem toda uma questão muito integral envolvida, inclusive para a questão de regulação hormonal, muita coisa aí envolvida, né? Mas a gente não pode deixar de ouvir, né? De entender o que está por trás daquilo ali. Eu conversei com uma senhora na sexta-feira passada, não ontem, na outra sexta-feira, aqui no SESC, e aí ela me disse assim: a gente foi para o Oktoberfest.
a Oktoberfest aqui em Blumenau, né, pertinho, que é bem conhecida. Então, a gente lotou 2 ônibus e fomos para lá. Daí ela pegou o celular e me mostrou foto. Olha só, nós fomos de Frida, todas as mulheres. E aí o pessoal lá pedia para bater foto com a gente, eu fiquei famosa. Ela super feliz, me contou tudo e aí, quando ela terminou de contar, uma outra senhora chegou e me chamou, vem ver a minha foto agora. Eu fui ver a foto dela, e quando eu terminei a conversa com essa segunda senhora, eu olhei para a primeira, ela estava sentadinha, calada, com o rosto bem fechado, parecia outra pessoa. E aí eu cheguei, botei a mão no ombro dela, chamei ela pelo nome e disse: Cadê a fulana que foi embora? Tu viu que ela foi embora? Agora ficou outra aqui no lugar dela. E ela disse assim: Tu sabe que uma coisa é a gente manter a mente ocupada, encher a agenda de atividades para não olhar para o sofrimento. Mas quando eu chego em casa, eu estou sozinha. Então, isso para mim foi muito forte. Eu acho que as atividades são importantes, elas precisam ocorrer, elas estão no social, mas o individual precisa também estar ali. A gente precisa ouvir. Porque não é porque a pessoa está lá participando, ela estava na Oktoberfest, ela saiu de Florianópolis para ir para a Oktoberfest em Blumenau, feliz. E aí ela falou para mim: agora eu sei que eu vou para casa, eu estou sozinha, ninguém vem me visitar, eu já perdi meu marido, eu sou viúva. Então ela acumula perdas. Então é esse o sofrimento antropológico, é esse que a pessoa vai acumulando, né? Vai acumulando. E quando ela está numa idade adulta, é como se fosse vamos pensar, um saco, assim, que tu vai botando tudo ali dentro, que tu vai perdendo as tuas tristezas, e chega um determinado momento que aquilo ali está muito grande, muito pesado. E é justamente quando o teu corpo está mais debilitado. E aí tu não dá conta. E aí alguns vão se arrastando, conseguem ajuda, só que as outras pessoas já não querem mais carregar aquele saco, né? Bem como o Xande falou, cada um está cuidando da sua vida, né? Não, agora é o meu momento profissional, o meu momento de maternidade, de paternidade, agora não tem como ficar cuidando dele, ele que tivesse pensado nisso antes, né? Então é o sofrimento antropológico, é aquele que fica mudo, é aquele que não fala, é aquele que se a gente não escutar de uma forma muito atenta, vai passar. Nem na clínica aparece, porque muitas vezes não vem assim, mas vem lá, como a gente falou antes, nos pedidos de socorro, no ajustamento de inclusão. Então, de repente, o idoso para de ir no SESC. Ah, hoje eu não posso, amanhã eu não vou. Ele foi 2 anos, toda sexta-feira lá. Mas aí ele diz assim: não adianta nada eu vir lá, né? Então, acho que é essa provocação, assim, né? E a importância da gente prestar atenção nisso, seja dentro da nossa casa, ou seja com a gente mesmo. Começar a falar. Eu converso muito com as senhoras que eu atendo, eu faço álbum de memórias com elas. A gente tem alguns instrumentos, assim, a gente reconta a história. Ah, então vamos lá. Tem uma senhora que trabalhou em várias ações humanitárias. E ela não sabe mais nada dos projetos que ela trabalhou, inclusive fora do Brasil. Eu levo o computador, sento com ela e a gente pesquisa. E aí, numa dessas pesquisas, apareceu um vídeo no YouTube que ela está ajudando uma comunidade extremamente pobre. E ela se enxergou ali. E aí, a frase que ela usou no final, assim, assim, eu acho que eu nunca vou esquecer isso. Ela disse assim: agora eu estou alimentada para ficar uma semana até tu chegar de novo aqui. Mas não fui eu que fiz alguma coisa, ela se enxergou, ela viu o que ela foi. Então, a gente não consegue abrir possibilidades de futuro, realizar o ajustamento criativo, mas ela identificou lá no passado dela e meio que ela conseguiu, sabe quando não tem mais onde pisar, e ela conseguiu, ó, por uma semana. Semana que vem, vamos ver o que acontece. Acho que é isso. Não sei se alguém mais quer falar. É, tem algumas pessoas, né, que comentaram aqui, uma que está até aqui no Zoom,
É Rabi ou Rabi? É Raabe. Rabi. Você comentou, né? Os idosos que atendo amam compartilhar livros que eles leem e trazerem as elaborações emocionais que fazem através da leitura. Como se Sim. fizesse sentido, né? É, Eles têm essa necessidade que a Emiliana trouxe de estarem atualizados da geração que eles estão vivendo, apesar de não ser a geração que eles cresceram, né? Então, Uhum. assim, eles absorvem os livros que são trazidos hoje, né, para que eles possam ter uma boa conversa com a sociedade de netos, né, com a sociedade dos filhos, né. A Emiliane trazendo essa paciente que ela acompanha nessa instituição de idosos, eu tenho uma paciente que ela tem todas as características da sua na clínica, e o processo dela é que ela foi uma cuidadora da família dela, né? E aí agora, tipo assim, criou sobrinhos, né? Tinha uma boa condição social, então os sobrinhos vinham para morar na casa dela para fazer faculdade e tudo mais. E hoje ela está num processo de que ela está vivendo a perda simbólica do cuidar do outro, e ela não sabe cuidar de si, Uhum. né? Então, assim, ela não consegue nem organizar a casa dela para que a casa dela seja mais do que uma estrutura casa, mais um lar. E é isso que a gente tem trabalhado, que ela também tem direito a esse conforto dela usufruir isso na clínica dela, né? E o que pesa para ela também muito é essa questão do cognitivo. Ela fala: eu fui a primeira mulher a ter doutorado no estado, né? Eu sou do estado do Tocantins. Eu fui a primeira mulher a trabalhar na função tal aqui. Eu trabalhei para grandes pessoas, né, e tal. E ela vê ela perdendo essas questões. Ela fala: eu continuo frequentando esses eventos porque lá as pessoas sabem quem eu sou pelo que eu exerci. E aí a gente fala: e quem é você sem estar lá? Como é as suas interações sociais sem precisar desses eventos, né? E ela fala: eu não sei. Nem ela se reconhece mais, né? Justamente. É. E Muito. aí, quando tá na outra sessão, ela: eu li tal texto, eu assisti tal coisa, né? Muito engraçado, assim, eles se atualizando com o tal dos doramas, né? Eu assisti um dorama que minha neta me indicou, eu li um livro, uma crônica. Eu gosto de trabalhar crônicas com eles, que são menores. Então, Uhum. para a capacidade que eles têm hoje de processamento, a crônica tem ali uma página, 2 páginas e meia, né? E aí eles trazem essas elaborações. Eu acho muito legal. Muito legal. Nossa, muito bacana mesmo. Sim. Emiliana, para a gente finalizar, assim, né, que já estamos com tempo contado. Tem uma pergunta, né, na verdade é um pedido, né? Lá no YouTube a pessoa fala: você pode trazer alguns experimentos que você trabalhou em meio de tanta dor? É bem delicado, né? Quando vem Uhum. muito sofrimento, muita dor, a gente tem que ir devagarinho, tentando e às vezes voltando, né? Uma coisa que eu, que eu faço, eu estou fazendo no momento, é uma pessoa que viveu 3 lutos consecutivos, né? Ela está lá na instituição e ela, ela não tem vontade para mais nada, porque ela disse que ela perdeu tudo e agora é só esperar a hora dela, né? Então, tá bom, então vamos esperar a tua hora, né? Aí, quando eu falei isso, ela, como assim? Tu não vai dizer para mim que eu tenho que viver? Eu disse, não, você que tem que querer, eu não tô aqui para te obrigar a viver. Você quer partir? Quero. Então, vamos começar a programar isso? E aquilo tirou ela de um lugar e trouxe para a realidade, assim. Então, nós estamos elaborando as memórias dela. Ela quer que alguém leia um texto que ela está escrevendo na igreja, quando ela falecer. Então, ela está deixando para mim tudo isso documentado, né? E quando ela falecer, ela quer que eu entregue para essa pessoa. Então, ali vai ter várias memórias dela, a gente está fazendo um álbum juntas. Quando ela tem uma fotografia, ela me mandou algumas fotografias por WhatsApp e eu imprimi, porque ela não sai da instituição, ela não tem como sair, né? E a gente está montando um álbum junto. Então, tem desenho que ela pinta, sabe? Várias coisas, assim. Uma pasta catálogo, essa de botar folha, né? Na folha de plástico.
E aí a escrita dessas memórias, eu pensei, nossa, ela vai chorar o tempo todo, eu vou chorar junto, né? E não foi bem assim, não, assim, algumas coisas sim, mas outras coisas ela ria, assim, de histórias que deram errado, né? De lugares que ela foi trabalhar e ela cometeu erros, assim, ela lembrava e aquilo ali trazia um outro sentido. O que que veio dela dessa experiência? Que ela entendeu que eu li uma frase para ela que, meu Deus, agora me deu um branco o autor da frase, mas eu vou falar e se eu lembrar eu falo para vocês. Mas quando a morte chegar, que ela te encontre viva, né? Eu li essa frase para ela e ela disse: Nossa, é verdade. Eu disse: senão tu não vai dar nem trabalho para a morte, né? Deixa a morte ter trabalho. Quando ela chegar, ela te leva, mas que tu esteja viva. Então, ela está dedicando os dias dela a rememorar, né? Algumas coisas, e aí ela consegue trocar com quem está ali ao redor dela, e a gente está fazendo esse trabalho. E ela brinca, sabe? Agora ela brinca, ela diz assim: Ah, minha pastinha, ela fala. Então, é uma intervenção, né? É uma forma dela mesmo contar a própria história e preparar para esse momento, porque ela já decidiu como que ela quer que seja o túmulo dela, qual é a roupa que ela quer usar, para quem que ela quer deixar as coisas dela, que não é imóveis, nem carros, nada, são só objetos pessoais. Então ela já está fazendo isso, ela está decidindo. Ela disse: Eu ainda tenho capacidade para decidir, eu não quero que ninguém faça isso por mim. Então, eu acho que às vezes a intervenção ela vai ser dentro daquilo que dá para fazer, né? Então, tá bom, então vamos fazer isso, né? Esse é o desejo, esse é o pedido, assim. Trabalhar, né, com esse tabu também, né? As Com pessoas ficam, certeza. não, não pensa nisso não. Ah, Não não, tem tem muito muito tempo. tempo. Como é que a gente vai saber? Vamos lá, né? Eu acho que a gente, assim, dentro da psicologia e da gestalt terapia, a gente também tem que tirar alguns tabus, alguns dogmas, né? E quebrar isso e tentar realmente ressignificar, né? Escrever de uma forma diferente. E também depois que a gente começa a olhar, a coisa não é tão macabra como quanto a gente pensava, né? Parece que limpa, assim. Uhum. Sim. Olha, assim, eu te agradeço muito Imagina. desse, assim, por trazer mais conhecimento pra gente, sabe? Falar sobre isso. Então, da dor, né, do outro, da dor do idoso e que também eu vejo que as pessoas vão deixando de lado e não vão falando sobre isso, né? E, poxa, muito obrigada mesmo. Agradeço também a todos que participaram. Porque nós estamos aqui falando de nós mesmos, porque Sim, todos nós vamos para esse lugar. Exato. A não ser que exatamente. partamos antes, como ela falou. É isso. A autoterapia. Sim, sim. Muito obrigada, Xande, também pela sua participação, pelo seu relato. Muito obrigada a todos, principalmente por você, Emiliana, por trazer isso pra gente. Eu que agradeço, gente. Obrigada, obrigada pelas participações. Né? Não é terapia, mas foi um momento terapêutico, né? Sim, Vamos sim, aproveitar assim. Obrigada por estarem aqui num sábado à tarde, né? Quem sabe a hora da soneca, a gente está aqui, sim. abrindo um Firme e pouquinho a forte. cabeça. É verdade. Sim, lá no YouTube o pessoal comentou também, teve comentários, né, gostando do que você está falando, né? Não deu tempo, não dá tempo de ler todos, mas todos positivos sobre a sua fala. Então, é isso, pessoal. O Congresso continua, temos mais eventos aí, lançamento de livros agora. E agradeço de novo você, Emiliano, por essa tarde, né? Por esse debate, por abrir também espaço para a gente ouvir histórias das pessoas aqui. E é isso, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Agradeço Tchau, mesmo. tchau. Gente, Obrigada, tchau. tchau, tchau, hein?